Fala, cartoleiros e cartoleiras! Vamos à escalação da rodada 23. Nesse vídeo, a escalação é do time da mitada. Então vem comigo nas dicas do professor para o time da mitada, que quem já está acostumado sabe como fazemos. Deixamos 4 espaços para pelo menos sugerir 4 apostas para que você tenha um time diferente do que a maioria está escalando, mas um time competitivo. Se a gente for colocar todos os jogadores vão colocar, a gente vai empatar com todo mundo. E a nossa ideia aqui é sugerir algo que seja diferente para você fazer. Mas nós vamos começar igual a todos os cartoleiros, que é escalando o mito. Ele, Marinho, 12 gols, 5 assistências, 35 finalizações. Foi mal na última rodada, precisa apenas de 1,70 para valorizar. Pega o Sport, que perdeu 2 partidas dentro de casa, vem muito mal. Então, assim, a gente acredita que o Santos e o Palmeiras são os 2 times mais favoritos para a rodada. Por isso, a gente não vai deixar Marinho de fora do nosso time de jeito nenhum. O nosso segundo atacante está entre os mais escalados e a gente vai sugerir uma alternativa ao Brenner. O Brenner deve ser o mais escalado do São Paulo, mas nós vamos com o Luciano. 8 gols, 1 assistência, 14 finalizações. Nas 2 últimas, ele fez 20... Na 21ª, ele fez 15,50 e na 22ª rodada, ele fez 11,70. Luciano pega o Bahia tem assim ido mal em algumas partidas, tomou 4-0 para o Bragantino, então a possibilidade do Bahia tomar gol do São Paulo é muito grande. São Paulo tem um ataque super poderoso, né, que sempre está fazendo gols, então o Luciano é a nossa aposta. Já vamos deixar aqui a nossa vaguinha no meio para a gente colocar lá os jogadores ao final, aquelas apostas que a gente sempre coloca. Então, para o nosso meio-campo, a gente vai sugerir como primeira opção o Nenê. Nenê pega o Bragantino, tendo um pênalti, é ele que bate, tem 7 gols, 1 assistência, sempre pontuações positivas, apesar de ter um tempo que ele não mita, né? A última partida que ele mitou foi na 15ª, mas o Nenê é o cara da bola parada, é o cara que vai bater o pênalti, então é uma opção interessante para o meio e o Nenê precisa apenas de 2,5 para valorizar. Essa rodada, galera, se der tudo certo e se a gente for bem na rodada, todos vão ganhar cartoletas, porque os jogadores estão desvalorizados e a gente não tem muitas opções. Os jogadores valorizados não estão nessa rodada, ok? Segunda opção, Zé Rafael. Está muito mal no Cartola, mas Zé Rafael já foi mito nesse jogo, né? Então, se a gente pensar aqui na 18ª rodada, que ele fez 6,8, na 19ª também 6,8, a gente tem uma esperança. Ele tem 2 gols, 2 assistências e 30 desarmes. Pega o Atlético Paranaense, que está vindo de muitos casos de Covid, né? Tem uma Libertadores aí disputando com dificuldade. Palmeiras também disputa a Libertadores, mas é o 6º colocado do brasileiro. Então está na disputa do título, portanto, é uma partida crucial para o Palmeiras. O Palmeiras vai com tudo para ganhar essa partida. E na Libertadores, o Palmeiras já fez o resultado fora de casa porque ganhou de 3-1. Então nós acreditamos que na ausência, por exemplo, de Rafael Veiga, na ausência de Luiz Adriano, que está machucado, tendo um pênalti, pode acontecer do Zé Rafael ser o cara que vai bater ou o Gustavo Gomes, que é o zagueiro. E aí nós, inclusive, vamos sugerir os 2. O Zé Rafael, que precisa de menos 0,90 para valorizar, então é muito possível que valorize. É o nosso cara aqui no meio. Já deixamos 2 vaguinhas, uma para o ataque e uma para o meio, como a gente sempre faz, e ao longo do vídeo a gente vai colocando. Parando aqui a nossa escalação, quero pedir que vocês deixem o like, façam a inscrição para receber vídeos novos, porque aí vocês ajudam o canal
e eu ajudo vocês. Não se esqueçam do like, né, galera? Isso é muito importante para o nosso trabalho. Vamos aqui dar continuidade à nossa escalação e vamos para os laterais. Galera, lateral que eu acho que não pode ficar fora de nenhum time essa rodada é o Felipe Jonathan. Ele é um pouco caro, custa 12,52 cartoletas, mas a gente pode economizar aí porque a gente tem alguns jogadores fora. Se você quiser uma opção paralela ao Felipe Jonathan, eu sugiro que você venha aqui no Pará. Pará custa apenas 7 cartoletas, ele tem 29 desarmes, 29 desarmes em 17 jogos. Não tem assistência e não tem gols, mas o Santos pode manter saldo de gol e mantendo saldo de gol, o Pará vai valorizar. Voltando lá no Felipe Jonathan, que eu acredito ser a nossa primeira opção, Felipe Jonathan tem 2 gols no campeonato, 1 assistência e ele é o mito dos desarmes. 69 desarmes em 20 jogos. É coisa de 3,5 desarmes por partida. É um cara que não vamos deixar de fora. Felipe Jonathan é o nosso lateral. Na outra lateral, galera, nós vamos colocar, por enquanto, um jogador que não está nos prováveis, porque ele é dúvida. Esse jogador é o Heitor do Internacional. Acho que é uma ótima opção para a rodada, apesar de que ainda há uma dúvida se ele joga ou não. Assim como a gente ainda tem a dúvida do Egídio, tem a dúvida do Marcos Rocha, que é uma ótima opção se o Marcos Rocha for jogar. E a gente tem a dúvida do Heitor, porque está entre o Rodinei, que pode atuar, ou o Heitor. Eu acredito que o Heitor vá para o jogo. Ele custa 4,25 cartoletas. Pega o Atlético Goianiense. O Inter não vem bem. Mas convenhamos, o Atlético Goianiense também não vem bem. E o Heitor... O Atlético Goianiense é o 13º, né? E o Inter é o 4º. O Heitor tem 4 assistências no campeonato, ele tem 20 desarmes em 7 jogos. É média de 3 desarmes por partida. Mesmo que o Inter tome gol e ele faça os seus desarmes, ele não vai negativar. Então a gente acredita muito no Heitor. E outra coisa, o Heitor ele precisa apenas de 0,10 para valorizar. É uma ótima opção. Quem quiser arriscar um pouquinho mais... Dá para colocar um lateral, por exemplo, do Vasco aqui para ser diferente de todo mundo. Agora vamos para a zaga. Na zaga, nome que não vai poder faltar no time de ninguém é o Gustavo Gomes, do Palmeiras, que eu já falei lá quando eu falei do Zé Rafael. Tem 1 gol e 23 desarmes. Só que, na ausência do Rafael Veiga, na ausência do Luiz Adriano, ele pode bater o pênalti. Assim como eu acho também que o Zé Rafael pode bater o pênalti. Então, por isso que a gente vai colocar o Gustavo Gomes. Colocando o Gustavo Gomes, sobrou aqui 4 vaguinhas para as nossas apostas. O técnico que a gente acha que pode fazer uma pontuação mais alta é o Cuca. Custa 10 cartoletas, a gente vai colocar o Cuca. Sugiro como segunda opção o Abel Ferreira. E como terceira opção, eu sugiro o Fernando Diniz. Mas a gente vai com o Cuca do Santos, que eu acredito que tem um jogo aí um pouco mais tranquilo, o Marinho pode imitar, e aí a gente tem uma opção boa aí, colocando o Cuca. Goleiros, eu acho que a gente tem, para essa rodada, 3 a 4 goleiros para colocar. Primeiro deles, Thiago Volpi. Pega o Bahia gosta de ceder defesas difíceis para goleiro. Thiago Volpi, desde a 14ª, que ele vem só com pontuações positivas, 5 jogos sem sofrer gols, 18 defesas difíceis e 3 defesas de pênalti. Então é uma ótima opção. O adversário do Volpi na rodada, que é o Douglas Friedrich, também do Bahia, 3 jogos sem sofrer gols, 13 defesas difíceis. A partir da 14ª também não negativou. São Paulo tem um ataque poderoso, então o Douglas Friedrich, não pensando no SG, mas pensando em defesa difícil, é uma boa opção. Pensando em SG, o Everton do Palmeiras, 5 jogos sem sofrer gols e 9 defesas difíceis. Na 18ª fez 7,6, na última fez 8,3.
o Everton seria também uma ótima opção. E para fechar, que é o que nós vamos colocar aqui no nosso time da mitada, com quase certeza que estará no meu time principal, ou é o João Paulo ou é o Volpe, um dos dois estará no meu time principal. Nós vamos fechar aqui com o João Paulo, que está voltando de Covid, tem 27 defesas difíceis, joga em casa, possivelmente ali segura um SG, faz uma defesa difícil, faz ali uns 9 pontos, é o suficiente. Temos agora 3 vagas para preencher, time até agora com 101 cartoletas, e para fugir dos mais prováveis, né? A gente poderia citar o Lucas Veríssimo para compor a zaga, o Lucas Claro do Fluminense para compor a zaga, mas nós vamos fechar com o Ricardo do Vasco. É uma aposta, tá, galera? Aposta. Na 20ª ele fez 2.6, na 21ª 6.9 e na última ele fez 1,5. Então nós vamos fechar com o Ricardo, poderíamos fechar com o Castan, mas o Castan custa 12. Para ajudar quem tem menos cartoletas, a gente vai fechar aqui com o Ricardo. Lembrando que no meu time principal há uma possibilidade de, por exemplo, eu tirar o Ricardo e pensar no outro zagueiro do Palmeiras, ou até mesmo pensar no zagueiro do Santos. Por enquanto, a gente vai fechar aqui com o Ricardo. Temos 2 vagas para o meio, que são as apostas, que também para você colocar um time igual ao meu, perde a graça. Então a gente vai buscar as apostas. Se for pensar num time igual ao meu, provavelmente eu coloco o Galhardo, que custa 18 cartoletas, que pega o Atlético Goianiense, pode ter um pênalti e tal. Galhardo passou a jogar mal depois que o Abel assumiu o Inter, mas isso é uma outra questão. Bom, para fechar o nosso meio-campo, a gente teria o Vina como boa opção contra o Vasco. A gente tem ainda o Maurício do Internacional, que seria uma alternativa diferente no lugar do Galhardo, né? Porque o Maurício joga um pouco mais avançado, é um meia, mas que joga como segundo atacante. O Maurício, por enquanto, não está confirmado, existe uma pequena dúvida se vai o Maurício ou se vai o Lindoso para o jogo. Então a gente vai pensar no Maurício, sugerir o Maurício aí, e aí você acompanha as notícias até a última hora para ver se vale a pena você colocar o Maurício. Ele custa 6,93 cartoletas, é uma boa opção. E pensando na regularidade, custando 8,76 cartoletas, a gente vai com esse cara aqui, ó, Raul. O jogo do Fluminense contra o Bragantino pode ser um jogo pegado e a gente pode ter os desarmes. E o Raul só perde para o Felipe Jonathan em desarmes. O Raul tem, em 13 jogos, 55 desarmes. Ele já tem um gol e já tem uma assistência. Sempre pontuações positivas. Raul é uma ótima opção, já que nós estamos sem opções garantidas para essa rodada, que só temos 6 jogos para escalar. Fechamos aqui com o Raul. E a outra aposta é pensando na possibilidade do Raul dar uma assistência. Isso quase aconteceu, por exemplo, no jogo que o Bragantino fez contra o Botafogo. Então a gente acredita que isso pode acontecer. Aconteceu no jogo do Bragantino contra o Grêmio. Quase aconteceu no jogo do Bragantino contra o Flamengo. Então há uma possibilidade dessa dobradinha, assistência e gol. A gente vai colocar o Claudinho. O Claudinho está aqui com 8 gols, mas tem gols dele, por exemplo, os 2 últimos que ele fez contra o Bahia, que não aparece aqui nas estatísticas. Então ele tem muito mais gols do que esses que estão aqui, que são 8. E ele tem 25 finalizações. O Claudinho, sempre pontuações positivas a partir da 15ª. Eu acredito que Claudinho é ainda uma melhor opção do que Cano para essa rodada. Então a gente vai fechar com o Claudinho como a nossa outra aposta. Fechamos o nosso time. Capitão, o mais escalado da rodada deve ser o Mito Marinho. E aí a gente vai ver aqui a nossa escalação. Então a nossa escalação ficou assim. João Paulo no gol, dobrando com o Felipe Jonathan na lateral. Na zaga, a gente tem o zagueiro do Palmeiras, o Gustavo Gomes, e temos o Ricardo, que é o zagueiro do Vasco, mas que você pode mudar aí se não sentir confiança. Na lateral, a gente está com o Heitor aqui, que por enquanto é dúvida. Se o Heitor não jogar, galera, dá para dobrar o Pará, do Santos, dá para colocar o Calegari, do Fluminense, que está entre os mais escalados, mas aí você vai se contradizer aqui em relação ao meia e ao ataque. E dá para colocar o Reinaldo.
No meio-campo, a gente está com Zé Rafael, Raul pela regularidade e Nenê, que joga em casa, tem um pênalti a favor. Não gosto do Zé Rafael, coloca o Galhardo. No ataque, para fugir do Brenner, que deve ser o mais escalado do São Paulo, a gente colocou o Luciano. No meio-campo, o outro, que é a nossa aposta aqui, no meio aqui do nosso ataque, a gente colocou Claudinho e para fechar o mito, o homem, o Marinho. Então esse é o nosso time, gastamos, olha aqui do lado direito, 131 cartoletas,87, que dá para todo mundo escalar esse time. Dá para todos vocês escalarem esse time. Ah, eu não tenho 131 cartoletas. Tira o Felipe Jonathan e coloca o Pará que você resolve o seu problema, ok? Espero ter ajudado. Muito obrigado porque vocês é que fazem o canal ser importante, tá bom? Um abraço, fui!